Once again, it's a great privilege for me to be here with you tonight. Mais uma vez é um privilégio estar com vocês nesta noite. And tonight we're going to be concentrating on the work of Christ on Calvary. E hoje à noite nós vamos concentrar na obra de Cristo no Calvário. Thus far we have talked about the sin of man. Até agora nós falamos do pecado do homem, manifesting itself in man's depraved nature, manifestado na natureza depravada do homem, and manifesting itself in man's deeds. E manifestado também nas obras, nas ações dos homens. We have also spoken at length about the righteousness of God. Nós também falamos delongadamente sobre a justiça de Deus. That because he is righteous and holy, e pelo fato de que ele é santo e justo, because he is love, porque ele é amor, he hates sin. Ele odeia o pecado. And he comes in righteous judgment against it. E ele vem em juízo correto contra o pecado. We have also set before you the great dilemma. E a gente também nós apresentamos a vocês o grande dilema. It is the core of the gospel. Que é o cerne do evangelho. It is the greatest problem in all the scriptures. Que é o maior problema de toda a escritura. How can a just God, como é que um Deus justo, justify wicked men, justificar homens ímpios, and still be just? E ainda assim ser justo? It is only through the cross of Calvary. É somente através da cruz do Calvário. Where Christ bore the sins of his people. Onde Deus suportou os pecados do seu povo. And then he was crushed under the wrath of Almighty God. E ele foi amassado debaixo da ira de Deus. And in suffering and dying in our place. Ao sofrer e morrer em nosso lugar. He satisfied God's justice. Ele satisfez a justiça de Deus. He appeased God's wrath. Ele apaziguou a ira de Deus. And now God can be just and justify. E agora Deus pode ser justo e justificador. Those who believe in Jesus Christ. Aqueles que creem em Cristo Jesus. Who do not glory in the flesh. Que não se gloriam na sua própria carne. Who have no hope in their own deeds. Que não têm esperanças nos seus próprios atos. But trust in Christ alone. Mas confiam em Cristo somente. Now we're going to look in the scriptures tonight. Agora à noite nós vamos olhar nas escrituras. And we're going to look at different pictures of Christ. E nós vamos olhar figuras diferentes sobre Cristo. So that you can hopefully understand in greater depth. Para que possivelmente você entenda com maior profundidade what happened to him on the cross. O que aconteceu com ele na cruz. And what he has accomplished for his people. E o que ele realizou pelo seu povo. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you tonight. Pai, nós nos apresentamos diante de ti nessa noite. With an impossible task. Com uma tarefa impossível, Senhor. To preach the cross of Calvary. Pregar a cruz do Calvário. Father, our hearts are so dull. Senhor, nossos corações estão tão amortecidos. Our minds are so limited. As nossas mentes são tão limitadas. I pray that by the Holy Spirit, Senhor, eu oro para que pelo Santo Espírito, you would widen our hearts. Senhor, abra e expanda o nosso coração. You would illuminate our minds. Que o Senhor ilumine nossas mentes. That we would be able to comprehend something of your glory. Para que nós compreendamos um pouco da tua glória. In the person of Christ. Na pessoa de Cristo. In Jesus' name. No nome de Jesus. And for his glory. E para a glória dele. Amen. Amém. 2 Corinthians chapter 5. 2 Coríntios capítulo 5, verse 21. Verso 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. The first picture I want you to see of Christ A primeira figura que eu gostaria que você visse de Cristo is that he knew
know sin. É de que ele não conheceu o pecado. You and I have known nothing but sin all the days of our life. Eu e você não conhecemos outra coisa senão pecado todos os dias da nossa vida. We have been trained in sin. Nós fomos treinados no We were pecado. born in sin. Nós nascemos no pecado. We are surrounded by sin. A gente é cercado por pecado. We have known sin as an intimate friend. Nós conhecemos o pecado como um amigo íntimo. Christ knew nothing of sin. Cristo não sabia o que era pecado, não conheceu o There pecado. was nothing that would draw him to sin Não tinha nada que podia atraí-lo para o pecado, because of the purity of his nature. por causa da pureza da sua natureza. Now you know in the book of James, Você sabe que lá no livro de Tiago it says that God cannot be tempted. diz que Deus não pode ser tentado. Many people think that it means this, Muitas pessoas acham que significa o seguinte: that God is so morally strong de que Deus é tão moralmente forte that he can resist sin. que ele pode resistir o pecado. That's not what it means. Não é isso que o texto quer dizer. God does not have to resist sin. Deus não tem que resistir pecado. Why? Por quê? Because there is nothing in him that loves sin. Porque não tem nada nele que ama pecado. Fallen man O homem caído has sin in himself. tem pecado dentro dele. When he is tempted, Quando ele é tentado, his affections are drawn to that. as suas afeições são atraídas pela He loves tentação. it. Ele ama He aquilo. wants to taste it. Ele quer experimentar aquilo. But God is holy. Mas Deus é santo. When he sees sin, Quando ele vê o pecado, he hates it. ele repudia, ele There is odeia. nothing in sin that draws out his affections. Não tem nada no pecado que atrai as suas He afeições. is holy, holy, holy. Ele é santo, santo, santo. Now when you hear that Jesus did not know sin, Quando você ouve que Jesus não conheceu o pecado, you may think to yourself this: você pode pensar o seguinte: yes, he perfectly obeyed God. ele obedeceu a Deus perfeitamente. He kept the law of God perfectly. Ele manteve a lei de Deus perfeitamente, foi obediente perfeitamente. And that is true. Isso é verdade, But I want to give you an illustration to show you how much deeper that really is than you think. mas eu quero dar uma ilustração para mostrar como isso é ainda mais profundo do que você imagina. A man asked me one time, Uma vez um homem me perguntou: what is the greatest sin? qual é o maior pecado? And of course the scripture really doesn't speak in those terms. E é claro que a Bíblia não fala nesses termos, But I thought I would go ahead and answer him to be able to carry on a conversation. mas eu resolvi respondê-lo para continuar a conversa. So I said this: Aí eu disse o seguinte: well, I suppose the greatest sin eu imagino que o maior pecado is breaking the greatest commandment. é quebrar o maior mandamento. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, forças e entendimento. Now think about this. Agora imagine o seguinte, Think. pense um pouquinho. There has never been one moment in your entire life Nunca houve um momento sequer em toda a sua vida that you have loved the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. um momento em que você amou a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. There has never been one moment in all of humanity Nunca houve um momento em toda a humanidade, história da humanidade, that any man has ever loved the Lord his God with all his heart, soul, mind, and strength. que qualquer homem amou a Deus com todo o seu coração, força, alma e entendimento. But now let's look at Jesus. Mas vamos olhar para Jesus. There was never one moment in his life Nunca houve um momento sequer that he did not love the Lord his God with all his heart, soul, mind, and strength. um momento no qual ele não amou a Deus com toda a sua alma, força, entendimento e coração. Jesus did his entire life Jesus, durante toda a sua vida, what all of humanity could not do for a single fraction of a second. o que toda a humanidade não conseguiria fazer
em um momento de suas vidas. Do you see how amazing this person is? Você percebe quão incrível é essa How pessoa? fantastic he truly Que is. fantástico que ele é. Now let's look at another idea from this. Agora vamos olhar para uma outra ideia. Hebrews 4:15. Hebreus 4, verso 15. Let's just look there for just a moment. Vamos olhar rapidamente nesse texto. Go ahead and read it, brother. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. He was tempted in all ways like us, Ele foi tentado em todos os aspectos como nós, and yet he never once failed. mas ele nunca falhou uma vez sequer. Now let me explain this a little more in depth Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho mais profundamente, so that you understand it. para que você entenda. Because we have this idea that he was tempted just like me. Porque a gente tem essa ideia de que ele foi tentado que nem eu fui tentado. He was tempted to my level, Ele foi tentado no mesmo nível que eu fui and he never fell. e nunca caiu. No, that's not what it means. Não é isso que está dizendo o texto. I want to use an illustration of two weightlifters. Eu quero usar a ilustração de duas pessoas que estão levantando peso. Let's say that he is a world champion Olympic lifter. Vamos supor que ele é um campeão mundial olímpico de levantamento de peso. And I'm just me. E eu só sou eu. So you put an Olympic bar on my back. Aí você coloca uma barra de peso de nível de Olimpíada nas minhas costas. I'm okay. Eu aguento, a primeira barra eu aguento. You put one on his back. Coloca nas costas dele, He's okay. ele aguenta. Then you put 100 kilos on that bar. Aí você coloca 100 quilos naquela barra. I'm still doing okay. Eu ainda aguento. You put 100 kilos on his bar. Aí bota 100 quilos na dele. He's doing okay. Ele está aguentando. You put 200 kilos on my bar. Coloca 200 quilos na minha barra. I'm beginning to sweat. Aí eu vou começar a suar. I'm beginning to tremble. Aí eu vou começar a tremer. You put 200 kilos on his bar. Coloca 200 quilos na dele. He's okay. Ele está bem. You put 300 kilos on my bar. Coloca 300 quilos na minha barra. I begin to tremble. E eu vou tremer. My knees buckle. E os meus joelhos trôpegos não aguentam. And I collapse. E eu caio. You put 300 kilos on his bar. Coloca 300 quilos na dele. He's okay. Ele está bem. You put another 100 kilos on his bar. Coloca mais 100. He's okay. Ele está bem. You put another 100 kilos on his bar. Mais 100 quilos na barra He's dele. still standing. Ele ainda fica de pé. And that's what I want you to see when it says he was tempted. E é isso que eu quero que você entenda quando diz que ele foi tentado. You and I experience the lightest temptation and we fall. Nós experimentamos as tentações mais leves e caímos. He experienced a world of temptation. Ele experimentou um mundo de tentações. Infinitely more than any of us would ever know. Infinitamente mais do que nós podemos conhecer. And he stood like a rock. E ele permaneceu como uma rocha. This is the kind of Savior that we have. Esse é o Salvador que nós temos. This is what it means. É isso que significa. But now we look back at 5:21 of Mas a 2 gente Corinthians. volta agora para 2 Coríntios 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. God made Jesus, Deus fez a Jesus, who knew no sin, que não conheceu o pecado, to be sin on our behalf. Deus o fez pecado por nós. To a man who truly understands this text, Para um homem que realmente entende esse texto, it turns you inside out. ele parece que vira você do avesso. It's beyond comprehension. É além da compreensão. And when we look at a text like E this, quando a gente olha para um texto como we esse, must strive to understand it. a gente tem que tentar entendê-lo. You see, you just read this. Você lê isso aqui. Made him sin. Ele foi feito pecado por nós. But what does it mean? Mas o que significa isso?
That is the job of the preacher. Essa é a tarefa do pregador. That is the work of the exegete. Essa é a tarefa de quem faz a exegese. What does it mean? O que isso significa? Does it mean this? Será que significa isso aqui? That when Jesus was on the cross, De que quando Jesus estava na cruz, he somehow became corrupted in his nature ele se tornou de alguma forma corrupto na sua natureza and became a defiled and wicked thing? e se tornou uma coisa manchada e impura? Absolutely not. É claro que não. Even on the cross, he was the lamb without spot or blemish. Mesmo na cruz, ele era o cordeiro sem mancha e sem defeito. But then what does it mean? Mas o que significa então? Well, we understand the meaning by looking at the second half of the verse. A gente entende o significado ao olhar para a segunda parte do verso. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, so that we might become the righteousness of God in him. para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. When a person believes in Jesus, Quando a pessoa crê em Jesus, do they become a righteous being? será que elas se tornam pessoas justas? No. Não. It doesn't mean that their nature is so transformed they become a perfect being. Não significa que elas se tornam elas assumem uma natureza tão perfeita que elas se tornam santas no seu ser. Then what happens? Então o que acontece? Remember what justification is. Lembra que nós falamos sobre justificação? It is a legal declaration. É uma declaração legal, forense. The moment you believed in Jesus, No momento que você crê em Jesus, God declared you to be legally right with him. Deus declarou você legalmente quitado e justo com Ele. And then, Mas aí, very important, muito importante, he treated you as right with him. Ele tratou você como se você fosse realmente justo. He treated you as right with him. Como se você fosse justo. When Christ was on the cross, Quando Cristo estava na cruz, what does it mean that he became sin? que significa que Ele se fez pecado? God imputed our guilt to Christ. Deus imputou a culpa sobre Cristo. Christ was declared legally guilty before God. Cristo foi declarado legalmente culpado perante Deus. And then God treated him as guilty. E aí Deus o tratou como culpado. He withdrew his favorable presence. Ele retirou a sua presença favorável. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? And then he crushed his beloved son under the full force of his wrath. E aí ele amassou o seu filho amado debaixo da plena força da sua ira. That's what it means that he died in your place. É isso que significa ele morrer em seu lugar. The righteous one bore our sin. O justo carregou o nosso pecado. Now I'm going to use an illustration that is very frail. Eu quero usar uma ilustração que é limitada aqui, é frágil, But it's the only one I can come up with. mas é a única que eu consigo lembrar agora. Let's say that there is a fine Christian woman here. Vamos imaginar que haja uma moça muito crente aqui. You've kept yourself unstained from the world. Você se manteve limpo, isto é, não se manchou com as coisas do mundo. You've guarded your heart and you've walked in innocence. Você andou em santidade, você tem sido inocente em relação às impurezas do mundo. And one day you go to a major city here in Brazil. Aí em um desses dias você vai até uma cidade grande no Brasil. And you decide that you're going to witness to prostitutes. E você decide, moça, que você vai testemunhar para prostitutas. But as you're doing it, Mas à medida que você está fazendo the isso, police come by. a polícia chega. They grab the prostitutes A polícia pega a and prostituta throw them in the wagon. e lança lá no camburão. They grab you Aí pegam você and throw you into the e wagon. coloca no camburão também. Now as you're going to the police À station, medida que você está indo lá para a polícia,
The prostitutes are laughing. As prostitutas estão rindo. They're telling jokes. Elas estão contando piada. They're talking on the cell phone. Elas estão falando no celular. This is nothing to them. Para elas isso não é nada. They're used to this. Elas estão acostumadas a isso. But you're over in the corner. Mas você está lá no cantinho. You can't even breathe. Você não consegue nem respirar. The shame is so great. É tão vergonhoso. The terror of the evil is so horrifying. O terror do mal é tão pleno That doesn't even begin to describe Christ on Calvary. que não começa nem a descrever a cruz de Then Cristo no think about Calvário. this. Então imagine isso aqui. You were born separated from God. Você nasceu separado de Deus. A way of life for you. Um estilo de vida para você. But the Christ existed throughout all eternity. Mas Cristo existiu desde toda a eternidade. In a perfect relationship with the Father and the Spirit. Numa relação perfeita com o Pai e com o Espírito. He was the Father's joy. Ele era o gozo e a alegria do seu Pai. And the Father was his joy. E o Pai era a sua alegria. Everything the Father ever did was for the Son. Tudo que o Pai fazia era para o Filho. And everything the Son ever did, it was for the Father. E tudo que o Filho fazia era para o Pai. In a perfect unity of infinite love. Numa perfeita unidade de amor infinito. But on the cross that is fractured. Mas na cruz isso é fraturado. That is broken in pieces. Isso é quebrado em pedaços. As the frown of God that we should see. Para que, de tal forma que o olhar de Deus, o franzir da testa que nós deveríamos ver, it fell upon the Son of the living God. Isso veio sobre o Filho do Deus vivo. Now let's go to the book of Galatians. Agora vá para o livro de Gálatas. Chapter 3. Capítulo 3. Verse 10. Verso 10. Yes. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. This is written for every person who thinks they can save themselves through their works. Isso aqui é escrito para todas as pessoas que acham que podem ser salvas pelas suas obras. It says, cursed is everyone who does not abide by everything written in the law. Dito que maldito é aquele que não obedece todas as coisas escritas na lei. Now what does it mean to be accursed? O que significa ser maldito? What does it mean? O que significa? You see, we've lost all the ideas of what these words truly mean. A gente perdeu o sentido do que essas palavras realmente querem It dizer. is something beyond terrifying. É mais do que estar aterrorizado. Let me illustrate it this way. Vou ilustrar assim, And you listen very e carefully. você ouça muito atentamente. If you die outside of Christ, Porque se você morrer fora de Cristo, you will die accursed of God. você vai morrer maldito de Deus. And when you stand before Him, Quando você permanecer na presença dele, you will be considered as vile and wretched and horrid. na presença dele você vai ser considerado vil, horripilante. And the curse upon you is so great E a maldição sobre você é tão grande that the last thing you will hear que a última coisa que você vai ouvir when you take your first step into hell, quando você der o seu primeiro passo para dentro do inferno, when you look back, quando você olhar para trás, you will see all of creation standing to its feet você vai ver toda a criação ficando de pé, and applauding God aplaudindo Deus, because He has rid the earth of you. porque ele limpou a terra de você. All of creation stands to its feet Toda a criação de pé and e rejoices se alegra, because you have been cast in hell. porque você foi lançado no inferno. All the redeemed, Todos os remidos, all the angels, todos os anjos, all of creation toda a criação will raise its hand and say, God is just. levantarão suas mãos e dirão: Deus é justo. That's what it means to be under a curse. Isso significa estar sob maldição.
And if you're trying to save yourself by doing good works, Se você está tentando se salvar fazendo boas obras, if you're trying to save yourself through your religion, e você está tentando se salvar mediante a sua religião, this is a description of you. isso aqui é uma descrição de você. Now all of us were accursed. Agora todos nós estávamos malditos. All of us deserve that condemnation. Todos nós merecíamos aquela condenação. But look at verse 13. Mas olha o verso 13. Read it. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em Do madeira. you see what he did? Percebe o que ele fez? He not only bore your sin, Ele não só suportou o seu pecado, he bore your curse. ele carregou a sua culpa. Although he was the beloved of God, Embora ele fosse o amado de Deus, he became the focal point of all of God's wrath. ele se tornou o ponto focal, isto é, tudo convergia, toda a ira de Deus convergia nele. All of it was poured out on him. Tudo derramado sobre ele. Now I want us to think about a picture. Queria que a gente pensasse aqui numa figura. The Garden of Gethsemane. O jardim do Getsemane. Jesus is there Jesus está lá in terrible anguish, em terrível angústia, to the point that he is sweating drops of blood. ao ponto que ele está suando sangue. And he cries out 3 times, E ele fala 3 vezes: let this cup pass from me. que esse cálice passe de mim. Let this cup pass from me. Se possível, passe de mim esse Let cálice. this cup pass from me. Se possível, passa de mim esse cálice. Now here's the question. Eis a questão: What was in the cup? o que estava no cálice? Let me tell you what the cup does not represent. Deixa eu dizer para você o que o cálice não representa. I have heard so many sermons on Easter, on Holy Week, Eu já ouvi tantos sermões na época da Páscoa that talk about this passage. que falam dessa passagem. And you know what the great majority of preachers say? E sabe o que a grande maioria dos pregadores diz? That Jesus, in his omniscience, Que Jesus, na sua onisciência, he looked forward to the Roman cross, ele olhou para a cruz romana and it terrified him. e isso o aterrorizou. He could see the whip coming down on his back. Ele podia ver o chicote nas suas costas. He could see the crown of thorns being placed on his head. Ele poderia antecipar a cruz de espinhos, a coroa de espinhos colocada na sua cabeça. He could see the nails that were going to be driven into his hands. Ele podia antever aqueles pregos que perfuraram suas mãos And the lance that would be driven into his side. e a lança que perfurou a sua lateral, seu lado. And it drove him to anguish E in ele prayer. ficou ali em angústia e oração. That's not true. Isso não é verdade. And I'll prove it. E eu vou provar para você. After Christ's resurrection, Depois da ressurreição de Cristo, for the next 300 years, nos próximos 300 anos, the most popular way to kill a Christian was to crucify him. a maneira mais popular de se matar um cristão era They crucificando-o. beat them, Eles eram surrados, they nailed them to crosses, eles eram pregados em cruzes, many times upside down. muitas vezes de cabeça para baixo, They would cover them in a crude form of kerosene e eles eram cobertos às vezes de querosene and set them on fire. e eram incendiados. And the history of martyrdom tells us E a história dos mártires nos diz that many of them went to the cross que muitos foram à cruz singing hymns, cantando hinos, joyful that they could suffer for their master. alegres porque podiam sofrer em lugar ou junto com o seu mestre. Do you honestly think that the disciples of Jesus Você honestamente pensa que os discípulos de Cristo would face the cross so bravely poderiam encarar a cruz de maneira tão corajosa? But the captain of their salvation Mas o capitão da salvação deles is praying in a garden está orando num jardim and sweating drops of e blood. está suando sangue?
preposterous. Isso aí é blasfemo, é ridículo. What was in the cup? O que estava no cálice? Look for just a moment in Psalm 75:8. Vá por um instante lá para o Salmo 75:8. 75:8. Yes. Salmo 75, verso 8. Okay. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. He did not sweat drops of blood Ele não suou sangue because of what man would do to him, por causa do que homens iriam fazer a ele, but because of what God the Father would do to him. mas pelo que Deus o Pai faria com ele. That the Father would take a cup Porque o Pai pegaria um cálice full of wrath cheio de ira that belongs to us, que lhe pertencia a nós, and his Son would drink it on our behalf. e o seu filho beberia em nosso lugar. Look in Jeremiah Olha para Jeremias, chapter 25. capítulo 25. Verse 15 and 16. Versos 15 e 16. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Years ago, I was teaching in a high school that was Reformed theology. Há uns anos atrás eu estava ensinando numa escola, no ensino médio, que era de linha reformada, era cristã de linha reformada. It was kindergarten through the 12th grade. Lá na escola tinha desde o jardim até o ensino médio. And they asked me to teach in chapel. E eles pediram que eu ensinasse as escrituras lá na capela. So when I arrived, I said, "Who will I be teaching?" E aí quando eu cheguei eu perguntei assim: quem é que eu vou ensinar aqui? They said kindergarten through 12th grade. E eles falaram assim: desde o jardim até o ensino médio. And I said, "But I was going to teach on the doctrine of propitiation." Aí eu falei assim: mas eu ia ensinar sobre a doutrina da propiciação. And the headmaster looked at me Aí o chefe lá da escola olhou para mim. and said, "That won't be a problem." Ele falou: não vai ser problema isso. So I began to teach E aí eu comecei a ensinar on Christ offering himself as a propitiation, sobre Cristo se oferecendo como propiciação, of Christ dying in our place as a propitiation. Cristo morrendo em nosso lugar como propiciação. And I got to the point where we were talking about the garden. E aí eu cheguei naquele momento em que eu estava falando sobre o jardim. And I looked at the students. Aí eu olhei para os alunos. And I said, "What was in the cup?" E aí eu perguntei para eles o que é que estava no cálice. And a little 9-year-old girl raised her hand. Aí uma menina de 9 anos levantou a mão. And I called on her. Aí eu falei para ela, ela podia falar. She stood up. Ela se levantou. Then she stood beside her table. Aí ela saiu assim de trás da carteira. And this is what she said. E eis o que ela disse: "Sir, Senhor, the wrath of Almighty God was in the cup. a ira do Todo-Poderoso estava no cálice. Out of the mouth of babes." Da boca de pequeninos. She knows more than most pastors who are preaching today. Ela sabe mais do que os pastores que estão pregando hoje. Yes, the cross was horrible. Sim, a cruz foi terrível. Crucifixion was bloody. É claro que crucificação é sanguinolenta. But it was the terror of the wrath of God that shook our Savior. Mas é o terror da ira de Deus que balançou o nosso Salvador. And if you do not understand that, E se você não entende isso, you're not preaching the gospel. você não está pregando o evangelho. I was in a seminary years ago in Eastern Europe. Eu estava num seminário anos atrás lá na Europa Oriental. Everything was written in German. Tudo era escrito em alemão. I finally found a book I could read. Finalmente encontrei um livro que eu conseguia ler. It was The Cross of Christ. Era chamado A Cruz de Cristo. Not the one written by John Stott, Não escrito por John Stott, because that's a good one. porque esse é bom.
But it said the cross of Christ. Mas dizia assim, a cruz de Cristo. And so I opened it up and started reading. Aí eu comecei a ler esse livro. Until I found the core of the book. Aí eu encontrei lá o cerne do livro. And this is what it said. E ele dizia o seguinte: God looked down from heaven. Deus olhou lá de cima do céu. And he saw the suffering of his son. E ele viu o sofrimento do seu filho. That was inflicted upon him by the Romans. Que foi infligido ou infligido sobre ele pelos romanos. And he counted that as payment for our sin. E Deus considerou isso pagamento pelos nossos pecados. When I repeat that now in a sermon, quando eu repito isso num sermão, at the end of it, no final do sermão, I often hear people say amen. Eu frequentemente ouço as pessoas dizendo assim, amém. That's heresy. Isso é heresia. We're not saved. Nós não somos salvos. Our sins have not been atoned for. Os nossos pecados não foram expiados. Merely because the Romans beat up Jesus. Porque os romanos surraram Jesus. Our sins are atoned for. Os nossos pecados são expiados. Because the Father crushed his son. Porque o Pai esmagou o seu filho. Under the wrath that is due us. Na ira que pertencia a nós. Now just quickly, I want you to see something. Rapidamente gostaria que você visse algo. I don't have time to read all of it. Eu não tenho tempo para ler tudo. But I want you to think. Mas eu queria que você pensasse. The book of Luke tells us. O livro de Lucas nos diz that Christ grew from a boy to a man. Que Cristo cresceu de um menino para um homem. Stature and grew in wisdom. Ele cresceu em estatura, sabedoria. And as he grew in wisdom, e à medida que ele cresceu em sabedoria, as a man, como homem, the work of redemption became clearer and clearer to him. A obra da redenção se tornou mais e mais clara para ele. Now I want you to look just for a moment in Hebrews 5. Mas eu queria que você olhasse por um instante lá em Hebreus 5. Hebrews 5 verse 8. Hebreus 5 verso 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Now, borrowing from the Puritans, let me give you an illustration. Eu vou emprestar essa ilustração dos puritanos. Christ is growing as a boy. Cristo está crescendo como um garoto. He's increasing in stature and wisdom. Ele está aumentando em estatura e sabedoria. And the revelation of redemption is becoming clearer and clearer. E a revelação da redenção está se tornando cada vez mais clara para ele. What it would cost to save his people. E ele está entendendo cada vez mais o quanto custaria salvar o seu povo. The revelation comes that he must die. A revelação chega e ele tem que morrer. And it hits him in the chest like a truck. E parece que atinge o seu peito como se fosse um caminhão. And he says, "Not my will, but yours." E ele fala, não a minha vontade, mas a tua. And then as time goes on, it becomes increasingly apparent what that means. E aí de repente vai se tornando cada vez mais claro o que isso significa. Greater revelation of what it will mean for him to die. Grandes e maiores revelações sobre o que significa ele morrer. And it hits him like a truck. E aquilo parece que de novo bate no seu And he peito. says, "Not my will, but yours." E ele fala, Senhor, não a minha vontade, a tua. And then that last night in Gethsemane, e aí na última noite lá no Getsemane, when all the doors of hell are opened up on him, quando todas as portas do inferno estão abertas contra ele, and the full revelation of what it would mean for him to die for his people, e a plena revelação sobre o que significa morrer pelo seu povo, and in that garden it hits him like a truck, e novamente naquele jardim parece que atinge o seu peito como um caminhão, e ele permanece, and he says, "Not my will, e ele fala, não a minha vontade, but yours." mas a tua. That's the kind of Savior we serve. É esse o tipo de Salvador que nós That's servimos. the strong Savior who saved us. Esse é o forte e poderoso Salvador que nos salvou. Jesus Christ. Jesus Cristo. Now he's on the cross. Agora ele está na cruz. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Do you know what I've heard preachers say? Sabe o que eu ouvi pregadores dizerem? That God looked down from heaven Que Deus olhou lá do céu and saw the suffering of his son e viu o sofrimento do seu filho
and could no longer endure it, e não conseguia mais suportar ver esse sofrimento, and so he turned away. aí ele virou o seu rosto. Really? Mesmo? No. Não. You know all those gospel tracts that we have? Sabe aqueles panfletos evangelísticos que a gente tem? God's on this side, Deus está desse lado and He's holy. e Ele é santo. We're on this side, Nós and we're estamos- sinners. Nós estamos deste lado e nós somos pecadores. And in the middle of us is a giant abyss, E aí tem um abismo no meio and we cannot pass e nós não podemos passar because our sins have made a separation between us and our God. porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. How do you think that separation was to be closed? Como é que você acha que aquela separação deveria ser fechada? Someone had to suffer, Alguém tinha que sofrer. and they had to suffer outside the favorable presence of God. E ele tinha que sofrer fora da presença favorável de And that's Deus. exactly what Christ did. E é exatamente isso que Cristo fez. Look in Psalms 22 for a moment. Dá uma olhada no Salmo 22. Verse 1. Verso 1. My God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I have no rest. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. And then look at verse 4. Aí veja o verso 4. It's an argument drawn from history. É um argumento tirado da história. In you our fathers trusted. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were delivered. In you they trusted and were not disappointed. Versos 4 e 5. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Throughout all of history, Durante toda a história, every time your people have called out to you, O God, toda vez que alguém clamou por ti, ó Deus, every time they have trusted in you in their distress, toda vez que eles confiaram em ti em meio à sua aflição, you have been faithful to save them. o Senhor foi fiel em os salvar. But here I am, your son, Mas eis-me aqui o teu filho, your beloved o son. teu filho amado. I cry by day and by night, Eu clamo de dia e de noite, but you do not deliver me. mas o Senhor não me livra. Why? Por quê? And then he answers. E ele responde, Verse 3. verso 3. Yet you are holy. Contudo tu és santo. Verse 6. Verso 6. But I am a worm. Mas eu sou verme. Now let's go and look for a moment in Genesis chapter 22. Vamos por um instante olhar para Gênesis capítulo 22. Verse 2. Verso 2. Yes. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Now look at the language. Olha a linguagem. Take your son, Toma o teu filho, your only son, teu único filho, whom you love. a quem amas. Does that language remind you of anything in the New Testament? Lembra de alguma história no Novo Testamento? For God so loved the world, Deus amou ao mundo de tal He maneira gave His only begotten Son. que Ele deu o seu único filho. And so the old man obeys the voice of God. Então esse velho homem obedece à voz de He Deus. takes his son to Moriah. Ele toma o seu filho e vai para Moriá. He lays the wood and prepares the fire. Ele prepara o fogo, a madeira. And then he pulls back the knife. Aí ele toma a espada, ou no caso a And faca. as he is going to drive it down into the chest of his E son, quando ele vai colocar no peito do seu filho, God speaks. Deus fala. Verse 12. Verso 12. Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for I now know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. And then what happens? E aí o que acontece? Abraham turns
Abraão se vira and there's a ram caught in the thicket. e tem ali um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. And as we read this story, E quando a gente lê a história, so intense, tão intensa, is he going to slaughter the boy? será que ele vai matar o menino? And then we see a ram for him E aí nós vemos um carneiro para to be ele, offered in his para place. ser oferecido no lugar do menino. And we breathe a sigh of relief. E a gente fala assim, ufa. And we say, what a wonderful ending to the story. Você fala assim, que final lindo para essa história. It wasn't the ending, Não foi o final, it was the intermission. foi só ao intervalo. And centuries later, E séculos depois, the curtain opens again. a cortina se abre de novo. And there is God's Son, Aí lá está o Filho de Deus, His only Son, o seu único filho, hanging on Calvary. e está lá pendurado no Calvário. And God takes the knife out of Abraham's hand E Deus toma a faca da mão de Abraão and He drives it into the heart of His only begotten Son. e ele enfia no coração do seu único filho. Do you see what's truly precious? Você percebe o que é verdadeiramente precioso? All of your silly preachers Todos os pregadores tolos, prophesying nonsense, profetizando coisas tolas, talking about wealth and money. falando de riqueza, de prosperidade, They make me sick eles me enojam, because they give no emphasis where emphasis belongs. porque eles não dão ênfase àquilo que deve ser It is enfatizado. to Jesus Christ É a Jesus Cristo and what God has done. e o que Deus fez. I want us to look for just a moment to Quero bring que- this to an end Eu queria encerrar aqui, então olhar uma coisa por um instante. at two things that the resurrection and the ascension do for us. Que duas coisas que a ressurreição e a ascensão fazem por nós. The first one, I want to go to Psalms chapter 24. Primeiro eu gostaria de ir para o Salmo 24. This is called the Ascension Psalm. Esse salmo é chamado de Salmo da Ascensão. It was used in Israel for that purpose, Foi usado em Israel com esse propósito. and the early church also adapted it E a igreja primitiva também adaptou to apply to Christ's ascension. para aplicar a ascensão de Cristo. Now look very carefully Agora ouça atentamente at verse 3. o verso 3. Who may ascend to the hill of the Lord? Quem subirá ao monte do Senhor? Who may stand in his holy place? Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. The question being asked is this: A pergunta a ser feita é a seguinte: who can go to heaven? quem é que pode ir para o céu? Who can stand in God's presence? Quem é que pode ficar na presença de And Deus? then we have the qualifications Aí here. nós temos aqui as qualificações. Now let me ask you a question. Então deixa eu fazer a pergunta. Do any of you qualify? Algum de vocês preenche as qualificações? No. Não. No one. Ninguém preenche. Does Adam qualify? No. Adão não qualifica. Does anyone qualify? Será que alguém se qualifica? No. No. No one qualifies. We look at all the people of God throughout A history, gente pode observar qualquer pessoa do povo de Deus através da história and no one qualifies. e ninguém é qualificado o suficiente. But then Mas aí we see Jesus, nós vemos a Jesus, the Son of God. o Filho de Deus. But not only the Son of God, Mas não só o Filho de Deus, He is truly man. ele também é verdadeiramente homem. He is truly our brother. Ele é realmente nosso irmão. He is flesh of our flesh and bone of our bone. Ele é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Not only was He raised from the dead, Não somente ele foi ressurreto but dentre os mortos, he ascended up into heaven. mas ele foi assunto aos céus. And as He ascends up to heaven, E à medida que ele sobe aos céus, He comes to the very gates of glory ele chega nas portas da glória as a man.
como um homem, as our representative, como nosso representante, as our brother. como nosso irmão. And he says to those gates, E ele diz àqueles portões, verse 7, verso 7: lift up your heads, O gates, levantai, ó portas, as vossas and be cabeças. lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais eternos, that the King of glory may come in. para que entre o Rei da Glória. Spurgeon says it this way: Spurgeon coloca da seguinte maneira: at the sound of a man's voice, ao som da voz de um homem, all the inhabitants of heaven gather together. todos os habitantes do céu se reúnem. All the angels of glory run to the wall. Todos os anjos de glória se aproximam da And they parede. look over the wall. E eles olham em cima do muro. And they say, who is this? E eles perguntam: quem é este? Verse 8. Verso 8: Who is this King of glory? quem é o Rei da Glória? What man would dare lay his hand to the latch of this door? Qual homem ousaria colocar a mão No man. nesta porta? No man has ever come here. Nenhum homem jamais chegou nesse Who portal. are you? Quem é você? And then he cries out again. Aí diz novamente. They say in verse 8, who is the King of glory? Eles dizem lá no verso 8: quem é o Rei da Glória? And the Lord Jesus replies, E aí Jesus responde: the Lord strong and mighty, o Senhor forte e poderoso, the Lord mighty in battle. o Senhor poderoso nas Lift up batalhas. your heads, O gates, Levantai, ó portas, as vossas and cabeças. be lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais eternos, that the King of glory may come in. para que o Rei da Glória entre. And for the first time in all of history, E pela primeira vez na história da humanidade, the doors open to a man, os portais se abrem a um homem. and he walks into glory, E ele entra na glória. and all the angels fall prostrate before E him. todos os anjos se curvam diante dele. But he walks into glory, Mas ele entra na glória, not by grace, não pela graça, but by his own virtue and merit. mas pelas suas próprias virtudes e méritos. Do you remember that when Esther approached the king, Você lembra quando Esther se aproximou do rei? she had to wait, Ela tinha que esperar, because if he did not set forth his scepter, porque se o rei não abaixasse o seu cetro, she would be killed for walking into the throne room. ela seria morta por entrar no recinto mais sagrado do rei. I mean this with all the reverence that I can muster. Eu queria falar isso com toda a reverência que eu puder. No one can go into that throne room. Ninguém pode entrar naquela sala do trono. But Jesus walked in. Mas Jesus entrou. Now listen, Escute, he did not wait at the door. ele não esperou na porta. He did not wait for the scepter to be extended to Ele him. não esperou que o cetro abaixasse para ele. He knew who he was. Ele sabia quem ele era. He knew it was his right. Ele sabia que era direito dele. And he walked up to the very throne of God. E ele se aproximou do trono do próprio Deus. And he sat down at his right hand. E ele sentou do lado direito de Deus. And he said, "It is finished." E ele disse: está consumado. And the Father said, "It is finished indeed." E o Pai disse: de fato está consumado. Now what you need to Você understand, tem que entender. some people say this, Algumas pessoas dizem o seguinte: well, I don't understand what's the big deal. eu não entendo qual é a grande ideia aqui. Because before the incarnation, he sat on the throne. Porque antes da encarnação ele sentava no trono. Do you want to know what the big deal is? Você quer saber o porquê que isso aqui é importante? Now he sits on that throne, Agora ele senta nesse trono, not only as God, não somente como Deus, but as your brother, mas como seu irmão, flesh of your flesh, carne da sua carne, bone of your bone. osso dos seus ossos. And even before the Father, E mesmo perante o Pai, he is not ashamed to call you brother. ele não tem vergonha de te chamar de irmão. This is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. Now, some of you are saying to yourself, Alguns de vocês estão dizendo para si mesmos: wow, uau, I never heard anything like this eu nunca ouvi before. nada assim antes. Let me tell you Deixa eu dizer para você uma the coisa. same thing that Job said. Mesma coisa que Jó disse. With regard to the gospel, Em relação ao evangelho,
we haven't even seen the outside rim of its glory. A gente ainda nem sequer viu a glória que circunda. We've not reached any mountain here. A gente não chegou em nenhuma montanha aqui, não. We haven't even reached the hills of the glory of the gospel. Nós não chegamos nem nos pequenos montes da glória do Now, if evangelho. you're a preacher, Então, se você é um pregador, and I know some of the preachers e here, eu conheço alguns pregadores aqui, you know everything I'm saying, você sabe o que eu estou dizendo, and you know it better than me. e você sabe melhor do que eu. But I'm going to say this to every preacher here. Mas eu vou dizer isso a todos os pregadores aqui. This is our task, Essa é a nossa tarefa. not to walk out on a platform and entertain people. Não chegar lá num púlpito e entreter as pessoas. Not to talk about some vision we had of prosperity. Não falar sobre alguma visão que a gente teve de prosperidade. Our task is to be alone with God hours and hours a day, Nossa tarefa é estar a sós com Deus horas e horas por dia. studying His Word hours and hours a day, Estudando a sua palavra horas e horas por dia. reading the fathers who went before us hours and hours a day. Lendo os homens de Deus que viveram antes de nós horas e horas por dia. We come every Sunday into the pulpit, E aí a gente chega todo domingo lá no púlpito, exploding with the glory that we have seen, explodindo com a glória que a gente wanting viu, to make known the scriptures to people, querendo explicar as escrituras para as pessoas, wanting to make known Jesus. querendo trazer Jesus a elas. We could gather together here Nós poderíamos nos juntar aqui, nos unir aqui, for the next 100 years, para os próximos 100 anos, preaching on nothing but the gospel, pregando nada além do evangelho, bringing every preacher in the world who truly knows the gospel here, trazendo todo o pregador do mundo que realmente conhece o evangelho aqui, having them preach 24 hours a day. pedir para pregar 24 horas por dia. Then we could bring back all the greatest preachers from church E aí history, a gente poderia trazer todos os bons pregadores da história da igreja, from those who sat at the feet of the apostles, desde os que estavam aos pés dos apóstolos, to the great reformers, até os grandes reformadores, to the Puritans, até os puritanos, to the early evangelicals, até os primeiros evangélicos. and they could set before you for 100 years things you have never heard. E eles poderiam dizer a vocês por 100 anos coisas que vocês nunca And ouviram. at the end of that, E no final disso, you will have known nothing about the gospel. você ainda não terá sabido nada sobre o evangelho. Remember what I said my first night here Lembra do que eu disse a primeira noite que eu cheguei aqui? with regard to the second coming? Em relação à segunda vinda. You will know everything about the second coming Você pode saber tudo da segunda vinda on the day that He comes. no dia que ele chegar. But you will be in glory for an eternity, Mas na glória você vai estar lá por uma eternidade. and you will still not have comprehended the glory of God in the gospel of Jesus E Christ. você ainda não terá compreendido a glória de Deus no evangelho de Cristo. This is eternal life. Isso aqui é vida eterna. They would know God, Eles conhecem. Vida eterna é esta: conhecer a Deus and that we would know Jesus Christ. e o seu único filho, Jesus Cristo. It is a journey that begins the moment you're converted, É uma jornada que começa no início da sua conversão. and it does not end in heaven. E ela não termina no céu. It never ends. Ela nunca termina. Why? Por quê? Because God is infinite. Porque Deus é infinito. Now I know I've gone over time, Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, but let me just share this. mas deixa eu compartilhar isso aqui. When you talk about heaven, Quando você fala do céu, when you sing about heaven, quando você canta acerca do céu, streets of gold, ruas de ouro, gates of pearls, portais de pérolas, mansions, mansões, don't you know that after a few years all of that will get old? você não imagina que depois de alguns anos tudo isso vai envelhecer? There's a philosophical problem when we talk about eternity. Tem um problema filosófico quando a gente fala da eternidade. No matter how glorious it is as a creation, Não importa quão gloriosa ela é como criação, creation is finite. a criação é finita. What will keep us from literally going mad? O que vai nos manter não insanos, isto é, ainda sãos, With boredom.
sem ficar assim chateados e sem ficar cansados de tudo aquilo? This is the answer. A resposta é a seguinte: God is infinite. Deus é infinito. His glory is infinite. Sua glória é infinita. Let's say that there are days and nights in heaven, just to say it. Vamos supor que haja dia e noite no céu, só por ilustração aqui. You get up one morning. Você levanta numa manhã, You have a revelation of God você tem uma revelação de Deus that is so surpassing the revelation that you had the day before, que é tão maior em relação à revelação que você teve no dia anterior, that if your heart was not strengthened, que se o seu coração não fosse fortalecido, the beauty would kill you. a beleza daquela revelação mataria And you você. rejoice in that glory. E você se alegra naquela glória. And then you go to bed. E aí você And dorme. you get up the next morning. Aí você amanhece outro dia. And the next morning E na próxima manhã, so surpasses the glory of God that you saw the day before, e a glória ultrapassa a que você viu no dia anterior. that if you were not transformed, Que você não fosse transformado, the beauty would drive you mad. a beleza deixaria você louco. That's what makes heaven, heaven. É isso que faz do céu, The céu. infinite glory of God, A glória infinita de Deus, revealed in the glory of Christ. revelada na glória de Let's Cristo. pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of your Son, Senhor, nós nos achegamos a Ti no nome do Teu Filho. that the gospel would take root in the heart of people, Que o Evangelho crie raízes no coração das that pessoas. they would repent of their sins and believe the gospel, Que eles se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. that they would cling to Christ as their righteousness, Que eles se apeguem a Cristo como sua justiça. that He would be their life, Que Ele seja a sua vida. and that they would search for Him and seek Him. Que eles o busquem e queiram a Ele. More and more of His glory, His life, and His power. Mais e mais da sua vida, da sua glória e do seu poder. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.